glória, o propósito de Deus ele irá se cumprir. Amém? Livro de Mateus, capítulo de número 7, a partir do verso de número 10. Gostaria de pedir ao presbítero Thales para dar uma ajuda no teclado. Glória a Deus. Que diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como, aleluia, como nos céus. Amém? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Podeis se sentar? Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Senhor Deus, nessa manhã nós estamos aqui, ó Deus, para ser direcionados pelo teu Espírito. E nessa manhã nós queremos declarar que tudo aquilo que veio para atrapalhar o nosso entendimento, a nossa mente de conceber aquilo que o Senhor quer colocar em nós, nós declaramos que caia por terra em nome de Jesus. Nós possamos nessa manhã, ó Deus, entregar a nossa atenção e todo o nosso coração diante do teu Espírito e da tua palavra. Possamos, ó Deus, sair daqui, ó Deus, munidos, armados contra todas as ciladas e tudo aquilo que o inimigo tem lançado, as setas, as calúnias. Nós declaramos que nós saiamos daqui, ó Deus, preparados, munidos para a guerra, e que nós possamos viver isso todos os dias, saber que existe algo muito maior por trás de todas as coisas, e que nós precisamos buscar a Ti todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, é um prazer estar aqui, é um prazer poder ministrar a palavra do Senhor, porque se a gente for olhar pela nossa capacidade, se a gente for olhar pela nossa trajetória, muitas das vezes nós não estaríamos aqui nesse lugar. Muitas das vezes você não estaria aqui sentado nessa cadeira, mas graças a Deus, que Deus tem misericórdia da nossa vida, que Deus derrama sobre nós a sua graça e Deus nos transforma em pessoas melhores, em pessoas segundo o caráter de Cristo. Amados, nessa manhã eu posso declarar aqui diante de todos vocês que eu sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu. Ainda que o processo seja doloroso da nossa vida, ainda que a gente passe por alguns momentos de calúnia, evangelista William, ainda que a gente passe por alguns momentos onde a pressão aumenta, nós podemos ter a plena certeza de que Deus está conosco, cuidando de nós nos mínimos detalhes, porque muitas das vezes nós nos colocamos nesse lugar de solidão, nós nos colocamos nesse lugar onde nós só queremos ver o problema, mas eu quero nessa manhã, aleluia, neste momento que eu tenho aqui, glorificar a Deus, exaltar ao Senhor, porque o Senhor fez grandes coisas na minha vida e na minha família, o Senhor fez grandes coisas e é por isso que eu estou aqui, amados. Nessa manhã eu quero render graças ao Senhor com o coração cheio de gratidão, saber que o Senhor cuidou da minha vida, da minha família, dos meus filhos, dos meus pais, de todos aqueles que estão na minha casa, o Senhor cuidou. E eu quero dizer para você, não desanime, porque o Senhor está cuidando de todos aqueles que estão, aleluia, debaixo, aleluia, da autoridade dEle, debaixo do senhorio dEle. Eu quero dizer que o Senhor está cuidando da tua casa. Amados, esse tema, venha o teu reino, é um tema que abrange muita coisa, presbítero Thales. Só que é um tema em que nós entendemos o que é o reino de Deus, evangelista William. O que é o reino de Deus? A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 14, verso 17, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós entendemos que o reino de Deus, ele é justiça. O que é isso? É fazer o que é certo, é fazer o que é correto. Nós entendemos que o reino de Deus é paz. O que é paz? É ter harmonia, é saber que todas as coisas estão em harmonia. E mesmo que lá fora seja tribulação, dentro de nós reina a paz. E o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Por quê? Porque não existe alegria sem o Espírito Santo, pastor. Todas as coisas, todas as nossas alegrias culminam, elas reinam para que o Espírito Santo se manifeste.
Porque nos mínimos detalhes e nas mínimas coisas, nós podemos ver que o Espírito Santo está conosco todos os dias da nossa vida, na nossa trajetória, quando nós acordamos, quando nós levantamos, quando nós vamos nos deitar no final de um dia cansativo, no final de um dia onde, igual a missionária Benedita cozinhou, igual os outros que estavam na cozinha, trabalharam o dia inteiro, trabalharam à noite, muitas vezes você que estava aqui está cansado, aleluia, você tomou seu café, está meio cansado ainda, mas chegou a hora de você colocar dentro do seu coração que Jesus é a nossa alegria e que o reino veio para trazer paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que o reino está dentro de nós. Se alguém vos disserem, Jesus vai dizer, se alguém vos disserem que o reino está ali ou aqui, não acreditem, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E o que significa o reino de Deus? Reino quer dizer governo, quer dizer domínio. E por que Jesus colocou o reino de Deus dentro de nós? Porque Ele quer governar a nossa vida, Ele quer que as nossas ações sejam ações que glorificam o nome dEle. Ele quer ter domínio sobre as tuas emoções, Ele quer ter domínio sobre tudo aquilo que está à sua volta e dentro de você. E é dolorido esse processo de deixar o Senhor governar nós. É dolorido. Sabe por quê? Porque vai ferir o nosso ego, vai ferir a nossa soberba, vai ferir a nossa exaltação. E aí que está, quando nós começamos a tocar na soberba, no ego e na exaltação, a gente começa a dar um passo para trás. E eu não vim aqui trazer algo duro, eu vim aqui dizer para você que você precisa deixar com que o Espírito Santo governe a tua vida. Você precisa deixar que o reino de Deus, ele se estabeleça dentro de você e que seja algo que transborde para alcançar a vida de outras pessoas. Não seja algo que fica parado ou empossado, porque Jesus vai dizer que Ele é a fonte da vida, que jorra para a eternidade. É algo que jorra todos os dias, quando eu acordo, quando eu levanto, quando eu vou deitar, quando eu estou, aleluia, trabalhando, quando eu estou na escola, quando eu estou na faculdade. A fonte de vida está jorrando de dentro do meu ser. Porque esse é o propósito de Deus, é alcançar a vida de outras pessoas. Eu me lembro muito bem que o Senhor me alcançou quando eu estava lá no meio do mato, lá na fazenda, em frente ao Posto Tacaron. Quem aqui conhece o Posto Tacaron? Eu estava lá perdido lá, e olha que bênção, Ele me encontrou. E hoje, 10 anos depois, eu estou aqui, porque Ele é fiel. Se fosse pelo plano do inferno, nem eu e nem você estaria aqui. Mas graças a Deus que o que prevalece é a vontade do Senhor. Aleluia. E a vontade do Senhor é perfeita. O Senhor me alcança no meio do mato, lá no meio da fazenda. O Senhor leva alguns obreiros lá através da Natalina. E eu lembro que quando o presbítero Luciano chegava em casa depois da igreja, depois do culto, eu ainda não ia no culto. Mas a minha mãe e meus irmãos iam. E quando a minha irmã, a Juliana, meu pai, Jesus, chegava da igreja, e eles iam chegando, eu já ia escutando a conversa deles, e nessa época eu ainda estava lá, bonezão de abarreta, escutando funk, né? Não dá nem para imaginar, né? Graças a Deus. Aleluia. Mas eu estava lá, e quando eu escutava a voz deles chegando, eu já corria para o quarto e ligava a caixinha de som no funk. E aí eu escutava lá de dentro do quarto o Luciano falando assim, não, deixa ele, não fala nada, pode deixar. E depois de muito tempo, eu pude entender, Thales, que a gente muitas vezes quer ganhar atacando, como o inimigo faz. A gente não se ganha atacando, a gente se ganha sendo direcionado pelo Espírito, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu quero dizer para você, mesmo no momento onde você esteja escondido, o Senhor, Ele já te achou. E eu estou falando isso porque eu passei por uns processos muito dolorosos nesses últimos dias, nesses últimos meses. E no momento em que eu estava num quarto assim, 3x3 e um banheiro. E eu tinha alegria quando eu ia trabalhar, mas quando eu chegava em casa eu já não tinha alegria. Porque eu estava num lugar onde existia uma pressão tão grande. E aí nesse lugar de pressão, no chão ali daquele quarto, eu clamava ao Senhor e eu dizia, Senhor, eu não estou aguentando.
E é nesse momento em que nós entendemos que o Senhor é aquele que está conosco, pastor. É nesse momento que nós entendemos que o Senhor é o único que não nos abandona. E nesse momento, nesse dia, eu tive uma experiência com o Senhor. E o Senhor me marcou ali naquele quarto. E aí, consegui dormir de madrugada. E quando eu acordo, no meio do dia, chega uma mensagem no meu celular do evangelista William. Dizendo assim, lá em Salmos o quê, amados? Até esqueci. Olha lá, ele também não lembra. Ó. Mas que diz assim que o Senhor tem um lugar espaçoso para nós. E dentro daquele quarto, 3x3, eu clamava, Senhor, eu não aguento mais, eu me sinto oprimido dentro desse lugar. Eu me sinto enclausurado aqui dentro desse lugar, eu me sinto preso. E aí no outro dia, o Senhor manda uma resposta. Eu tenho um lugar espaçoso para você. E eu quero dizer para você que nessa manhã, o Senhor tem um lugar espaçoso para você. O Senhor tem um lugar onde o reino de Deus se estabelece na tua vida e ele governa a tua vida. Mas para que o reino de Deus ele governe a minha vida, eu preciso deixar com que o ego vá embora. Eu preciso deixar com que a exaltação e a soberba vá embora. Porque Jesus vai nos ensinar aqui a maneira de orar. Não tendo isso como modelo para a gente orar só isso, mas nos ensinando os princípios da oração. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Tudo leva para Deus, porque eu não posso orar dizendo venha o teu reino e faça a minha vontade. Porque aí a oração já não vale mais. Porque é venha o teu reino e faça a tua vontade. Eu quero perguntar para você se Deus hoje concretizasse tudo aquilo que você orou pedindo. Será que ele seria o rei da sua vida ou ele seria apenas um escravo que faz os seus desejos? Porque quando eu deixo o Senhor reinar a minha vida, então tudo aquilo que me guia são coisas que edificam a vida de outras pessoas. Tudo aquilo que eu faço, Thales, são coisas que edificam e não coisas que destroem a vida de outras pessoas. Se é o Senhor que reina na minha vida, então agora eu começo a viver uma vida totalmente diferenciada. Lembrando que em momentos da nossa vida, são momentos que a gente vai ter que fazer algumas mudanças, vai ter que vir para cá, traz para lá, vai ser uma correria, conseguir conciliar tudo, estudo, casa, trabalho, igreja, mas eu não posso deixar com que ele saia do trono do meu coração. Apesar da correria do trabalho, do dia a dia, eu não posso deixar que essas coisas dominem o meu coração, mas eu preciso deixar com que Cristo domine sobre mim. Eu quero te perguntar, quem está no trono do seu coração? Porque Ana, diante das afrontas de Penina, ela pedia um filho e era o sonho dela. Mas quando você percebe que ela fere o ego dela, dizendo, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor. O que é isso, missionária Benedita? É Ana colocando Deus no trono do coração dela. É Ana deixando com que o reino de Deus governasse a vida dela. Porque agora ela não quer mais um filho somente para ter o ego inflado e dizer eu também tenho filho. Não, agora ela está colocando o propósito de Deus acima da sua vida. E é isso que nós precisamos entender, que nós precisamos colocar o Senhor no trono do nosso coração, para que nós venhamos a receber as coisas de Deus, não para que o nosso ego seja inflado, não para que a nossa vida seja uma vida onde eu chego e digo, olha o carrão que eu tenho, olha a casona que eu tenho, não, seja algo que edifique a vida de outras pessoas, aleluia, o Senhor vai levantar empresários para que edifiquem a vida de outras pessoas. Amém? Cadê os empresários? Aleluia! Tem mais aí, mano. Então o Senhor vai levantar para que edifique e não para destruir. Mas o problema é que a gente não quer deixar que o Senhor reine no trono do nosso coração.
Porque parece que do nosso jeito dá certo. Parece que do nosso jeito é legal. Parece que do nosso jeito vai dar certo, Thales. Mas eu posso dizer para você que não dá certo. Se você não colocar o Senhor no centro do teu coração, então as suas decisões serão pautadas naquilo que você conhece só. Se você não colocar o Senhor como centro da tua vida, então as suas decisões serão voltadas para inflar o seu ego, para fazer com que você se engrandeça diante de pessoas. Mas quando eu coloco o Senhor, aleluia, no centro do meu coração, Jesus vai colocar em mim o seu caráter, vai começar a transformação de dentro para fora. Não é algo externo que você vê de início, mas lá para frente você consegue ver, mas no início você só vê por dentro. É por dentro que começa a transformação, é no dia a dia, é na minha entrega, é na minha transformação, é na minha vontade, querendo chegar e enxergar outras pessoas que também estão caídas e trazer elas de volta para a luz. Sabe, nessa manhã que você possa entender que o Senhor ele tem algo glorioso para te entregar. O Senhor tem algo poderoso para a sua vida, jovem. O Senhor tem algo poderoso para você. Às vezes as tuas limitações te colocam em um lugar de aprisionamento. Às vezes as tuas limitações colocam, aleluia, o teu propósito num lugar de aprisionamento. Porque Deus fala que você vai viajar e você olha para o teu bolso e não tem R$ 1. O Senhor fala que você vai conseguir a tua casa, o teu carro, e você olha para o teu bolso, você não tem nem R$ 10. E aí que é a minha parte de confiar e colocar Ele no trono do meu coração. Porque quando Deus fala, eu não preciso ter os recursos, eu preciso confiar nele, porque os recursos virão a partir do momento em que eu começar a caminhar com ele, a partir do momento em que eu começar a colocar ele no trono do meu coração, a partir do momento em que eu começar a dizer, Senhor, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu, então eu começo a ver os recursos vindo, porque agora eu não sou alguém parado, eu sou alguém que creio e me movimento na palavra dele. Abraão creu, e Abraão começa a caminhar diante de uma palavra de Deus. Ele tinha os recursos para chegar? Não tinha. Ele tinha tudo o que ele precisava? Não tinha. Mas ele tinha o Senhor que estava junto com ele todos os dias. E o Senhor garantiu a vitória. E eu posso dizer para você que até no deserto as coisas floresciam. Porque quando você confia no Senhor, até o deserto começa a florescer, até aquilo que não tinha vida começa a ser vivificado, aquilo que não tinha mais jeito, você começa a olhar e dizer assim, peraí, parece que estava meio torto, está se alinhando, porque o Senhor está na frente, e quando Ele está na frente, não há nada que impeça Ele de trabalhar. Mas é preciso se desprender do nosso ego e da nossa exaltação, da nossa soberba, do nosso ego em dizer assim, não, eu não vou orar por ele não, porque vai que não acontece nada. Thales pregou aqui ontem, a divindade está no meio de nós. Muitas das vezes eu não quero ferir a minha exaltação, de muitas das vezes ter que fazer alguma coisa e dizer assim, peraí, isso aí não é para mim não. Muitas vezes o Senhor nos chama para fazer algo e a gente diz, espera aí, mas não tem fulano? Não, mas o Senhor quer que você faça. Porque quando o Senhor está trabalhando, William, o Senhor está quebrando altares dentro de nós que não exaltam a Ele. Quando o Senhor nos pede algo, o Senhor está quebrando altares que não adoram o nome dEle, João. E quando o Senhor começa a quebrar, quando o Senhor começa a moer, nós começamos a ver que nós verdadeiramente achávamos que nós estávamos em um lugar, mas a gente estava totalmente errado. Quando o Senhor começa a moer tudo dentro da gente, a gente começa a ver, presbítero jesuíno, que a gente não é nada, que a gente é pó. Quando Deus começa a moer algumas coisas, a gente começa a entender que a gente precisa se entregar todos os dias. Não é só no dia, na segunda-feira, no domingo, não é só em qualquer outro dia da semana, mas nós precisamos nos entregar todos os dias. Ainda que eu não tenha todo o tempo para estar buscando toda hora, mas em toda hora eu posso estar ligado com Ele.
Não é toda hora que eu vou poder fazer uma oração fervorosa, mas é toda hora que o meu pensamento vai poder estar nele. Não é toda hora que eu vou poder, muitas das vezes, sair e fazer alguma coisa, mas em todo tempo eu posso estar íntimo dele, junto dele, porque ele tem um lugar espaçoso para mim. Amados, muitas das vezes nós não queremos deixar com que o Senhor ele mude algumas coisas. E aí a nossa carne quer gritar mais alto. A nossa carne quer dizer muitas das vezes coisas que não deveriam, mas o Senhor tem um lugar espaçoso para mim e para você. Sabe, nesse lugar de angústia, nesse lugar aonde nós nos aprofundamos cada dia mais. Aleluia. Nós entendemos que nós podemos estar aqui cantando, chorando, nós podemos estar aqui sendo tomados pelo Espírito e isso vai marcar a nossa vida, mas quando nós saímos daquela porta ali, nós vamos ter que deixar com que essas coisas elas alcancem a vida de outras pessoas. Porque esse é o verdadeiro sentido de tudo isso. Que isso alcance almas, que isso alcance pessoas, que isso traga pessoas de volta ao seu primeiro amor e tragam pessoas que ainda não conheceram a Cristo a se renderem diante dos pés dele. Porque muitas das vezes nós somos egoístas e nós saímos daqui cheios, mas nós saímos daqui e não queremos transbordar para fora. E o Senhor te chamou para ser ponte. Sabe o que é ponte? Chega entre um lugar que tem um rio que atravessa, e se você não tiver a ponte, você não consegue atravessar de um lado para o outro. Assim, as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, elas ainda não conhecem, elas não têm essa ponte para ser ligado, mas aí chega você, usado por Deus, cheio de Cristo, do Espírito Santo, você chega para ser essa porta, chega para ser essa ponte que liga entre ela e Jesus. O problema é que a gente quer ser represa, a gente quer represar as coisas que Deus coloca sobre nós. A gente quer só represar. Só que a gente precisa fazer com que isso alcance a vida de outras pessoas. Jesus, ele veio para trazer o governo de Deus aqui na terra. E Jesus colocou o governo, o reino, dentro de mim e de você. Porque existe um plano e um propósito. Nós não podemos achar que a nossa vida se resume somente a isso, a estar no culto e a voltar para casa e trabalhar, estudar, estar no culto e de novo, de novo, de novo. Não, existe algo poderoso, João, para nós vivermos. Só que enquanto a nossa mente estiver travada nisso, de que é só isso que Deus tem para nós, a gente não vai conseguir se aprofundar. Mas chegou a hora de você viver um tempo onde você se aprofunda, onde você não fica mais só com o pé dentro da água, onde você não fica mais só com o joelho dentro da água, onde você não fica mais só com a sua cintura debaixo d'água, mas aonde você se aprofunda, aonde você começa a mergulhar e ser tocado pelo Espírito e ser levado pelo Espírito. Eu declaro que você vai sair daqui voando, irmão. Eu declaro que você vai sair daqui e o Senhor vai te usar. O Senhor vai te usar na rua. Você nem vai acreditar. Será que eu mesmo fiz isso? E o Senhor vai dizer, vai fazer, porque eu que vou, aleluia, te levar. Você vai estar andando na rua e o Senhor vai dizer assim, olha, ora por aquele lá, eu quero que você ora. Você vai dizer assim, mas Senhor. E aí você vai olhar e vai dizer assim, eu preciso colocar Ele no centro do meu coração. Eu preciso deixar Ele reinar. E eu declaro que a vontade de Deus vai reinar sobre a tua vida. E você não vai viver mais uma vida mirrada. Eu declaro que você não vai viver mais uma vida quebrada. Mas eu declaro que a tua vida vai ser inteira em Cristo. Eu declaro que ainda que vier tribulação, ainda que vier as tribulações da vida, ainda que vierem as setas do diabo, eu declaro que você vai prevalecer. Eu declaro que a calúnia não vai guiar a tua vida, mas eu declaro que o Espírito de Deus vai guiar a tua vida. Nós não podemos achar que é normal viver uma vida sem o Espírito Santo.
Nós não podemos achar que é normal nós estamos aqui e sermos cheios e chegar amanhã, na terça-feira, na quarta-feira, nós deixamos com que a nossa vontade prevaleça. E eu preciso deixar com que a vontade de Cristo prevaleça dentro do meu ser, porque essa é a única maneira de eu alcançar o propósito real de Deus aqui na terra, para a minha vida. Existe um propósito do Senhor. Você já parou para analisar Salmo 139, verso 16? Todas as vezes que eu prego, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo sobre esse versículo. Porque, irmão, isso é muito forte. Salmo 139, verso 16, diz assim que o Senhor nos escolheu desde antes nós estávamos no ventre da nossa mãe, e o Senhor escreveu uma história para nós. Nem antes de você estar no ventre da sua mãe, já tinha uma história escrita para você. Olha o peso disso. Será que eu estou vivendo essa história que o Senhor escreveu? Não é a história que a tua mãe e o teu pai escreveu, porque muitas das vezes a tua mãe e o teu pai queriam que você fosse jogador de futebol, queria que você fosse modelo, queria que você fosse dançarina de balé. Mas não é essa história que o Senhor escreveu, não. Não é a história da tua mãe com o teu pai. Não é a história que os seus familiares queriam que você vivesse. Não é essa história, mas é a história que o Senhor escreveu. E eu quero te perguntar, feche seus olhos. Você está vivendo essa história que o Senhor escreveu? Parece dura essa frase, mas é uma frase que nos chama de novo para o arrependimento. É por isso que a Bíblia vai dizer que é melhor estar em uma casa de luto do que numa casa de festa, porque quando você está num lugar que tem luto, você percebe que você não é nada, que a qualquer momento você pode, pifou, já foi. A qualquer momento você pode não estar mais aqui no meio de nós. Mas o Senhor te chama para viver uma história real e sobrenatural. E sabe qual é o nosso medo? O nosso medo é se entregar, porque a gente sabe que Deus é sobrenatural. A gente sabe que Deus, Ele excede todo o conhecimento. E a gente sabe que os planos dEle, muitas das vezes são coisas que a gente olha assim e fala, nossa, mas isso aí é meio louco de fazer. Mas é o Senhor que está mandando. É o Senhor que escreveu, é o Senhor que trouxe isso para nós. Às vezes a gente olha algumas coisas que Deus manda fazer, mas será? E aí Deus nos chama para viver o extraordinário. E viver o extraordinário, Thales, é fazer coisas extraordinárias. Viver o que ninguém viveu é entregar o que ninguém entregou. Você quer alcançar um nível maior? Entrega o que ninguém entregou até hoje. Ah, mas eu não gosto de orar. Eu também não gosto de orar, mas eu preciso orar todos os dias da minha vida. Você vai ter que fazer, eu estava conversando aqui com o Jesuíno, você vai ter que fazer coisas que você não gosta de fazer, mas eu não gosto de acordar de madrugada, mas você vai acordar, porque os que de madrugada me buscam, eles me acharão. Ah, mas eu não gosto de orar, mas você vai levantar, você vai se ajoelhar, vai orar de pé, deitado, da maneira que for, mas você vai orar. Eu declaro em nome de Jesus. Ah, mas eu não consigo jejuar, mas eu declaro que você vai vencer a sua carne e você vai conseguir jejuar. Ah, mas eu não gosto, mas você vai ter que gostar. Eu não consigo, mas você vai ter que conseguir. Isso tem que ser algo que queima dentro do seu coração. Ah, o meu coração, a minha carne não quer orar, Thales, mas eu vou orar porque o Senhor é fiel. Ah, eu não queria estar lá, eu não queria pregar, mas eu vou porque é o Senhor quem me chamou. Ah, eu não queria estar lá orando, eu não queria ir em tal lugar, mas eu vou porque é o Senhor que me chamou. E se é Ele quem me chamou, eu não preciso ter medo. Isso é uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás. Quando o coração ainda ficava com medo de subir em alguns lugares, de pregar, de cantar. E aí o Espírito Santo foi começando a trabalhar. Por quê? Porque se eu fico com medo, eu estou entregando algo de mim mesmo. Porque eu fico com medo de mim falhar, de eu falhar. Mas quando eu entrego o que é dele, eu não preciso temer. A Bíblia vai dizer, abra a sua boca e eu colocarei as palavras na sua boca. Então, quando eu me coloco nessa posição,
em que eu entendo que eu vou ter que fazer coisas que eu não queria fazer, então eu estou colocando Deus no trono do meu coração. Quando eu entendo que, apesar das lutas e dificuldades, eu preciso deixar com que essas coisas se apartem e não interfiram na minha vida espiritual. Eu preciso deixar com que Cristo, Ele seja o centro e seja o principal fundamento da minha vida e da minha história. Aleluia. Aquela mulher à beira do poço, ela estava ali, Jesus assentado no poço, e ela chega para pegar água. A mulher samaritana. E quando ela chega para pegar água, a Bíblia vai dizer que era por volta ali do meio-dia, né? Ela vai em um horário em que as pessoas não iam, em que as mulheres não iam buscar água, que é a hora que o sol está rachando, tem um sol para cada um no deserto. E ali Jesus estava sentado. E Jesus assentado ali olhou para ela e diz assim: mulher, dá-me de beber. E aí tem toda a briga de que judeu não falava com samaritano e vice-versa, porque um dizia que tinha que ser adorado, Deus tinha adorado no monte, outro no tabernáculo, e assim vai. Mas o que eu quero deixar aqui para você, a reflexão. Quando essa mulher ela encontra Jesus, ela estava em um estado emocional terrível. E Jesus pede algo simples, água, dá-me de beber. E o que eu quero dizer para você é que essa mulher, ela tinha um rei no trono do coração dela. E esse é um dos pontos em que eu quero enfatizar aqui, porque muitas das vezes nós vamos deixar com que os prazeres reinem no nosso coração. Muitas das vezes nós vamos deixar, como Ana, que o ego reine no nosso coração. Muitas das vezes nós vamos deixar com que as coisas terrenas, elas reinem no nosso coração. Mas quando aquela mulher, aleluia, ela tira os prazeres do trono do coração dela e entende o senhorio de Cristo sobre ela, ela vai dizer: Senhor, tu não tem como pegar água. E aí Jesus vai olhar para ela e dizer assim: mulher, se tu souberes o dom de Deus e quem te pede água, tu lhe pedirias água e ele te daria uma água viva que jorra para a eternidade. Sabe o que eu quero dizer com isso, presbítero jesuíno? Que muitas das vezes nós vamos colocar vários reis no nosso coração, mas vamos deixar o Senhor de fora. E chegou o tempo de nós colocarmos Jesus no trono do nosso coração. Chegou o dia e o momento de nós começarmos a dizer: Senhor, venha o teu reino, faça a tua vontade. Senhor, governa dentro de mim, governa dentro do meu coração. Senhor, que as minhas ações sejam governadas por ti. Porque quando aquela mulher ela tem um encontro com Jesus, ela reconhece o senhorio de Cristo, então ela vai viver e ela vai ter uma história em que ela é uma das maiores evangelistas, porque ela sai dali e a Bíblia vai dizer que a cidade inteira vem no poço para ver quem que era. Mas enquanto ela deixava os prazeres reinarem no coração dela, nada acontecia. Mas quando ela coloca Jesus no centro, então você já começa a ver a transformação. E eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia, o evangelista William vai cantar aqui uma canção em nome de Jesus. Aleluia. E eu gostaria que você se animasse aqui, porque existe algo poderoso sobre a tua vida. Existe uma unção de quebrantamento neste lugar. Aleluia. E antes de começar a pregação, eu já poderia ir embora, que eu já estaria abençoado, já estaria transformado, porque o Senhor, aleluia, tocou profundamente aqui. E eu quero declarar que o Senhor irá tocar, o Senhor irá fazer. E eu quero declarar em nome de Jesus, que todos os altares que estão erguidos na tua vida, que não exaltam a Deus, serão dissipados nesse momento, enquanto você adora, enquanto você exalta o nome do Senhor, todo mal cai por terra em nome de Jesus.
Eu quero declarar que você tire do trono do seu coração todos os prazeres, tudo aquilo que é bom para a sua carne, mas que te destrói no final de semana, tudo aquilo que é bom, mas que de noite você não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Eu quero declarar em nome de Jesus que assim como Ana, você irá tirar o ego do trono do teu coração e vai começar a colocar Jesus, 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 Jesus como centro do teu coração, no trono, se assentado no trono do teu coração. Aleluia. Que assim, aleluia, como essa mulher samaritana, ela tira os prazeres do centro do coração dela e ela coloca Cristo. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai começar a colocar o Senhor no centro do teu coração. Eu quero declarar, aleluia, que a sua oração será: venha o teu reino e faça a tua vontade em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está movendo algo aqui. Ora labaxeri abadarrase amananarabarrase. Deri abadarrasuri amanarraseri amanai shuri abadagacia. Que abadarrase abadarraseri amanarra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ora abaxeri abadarrase amanararabarrase. Deri abadararaba shuri abadararabarrase de que abadarrase. Diriamano, Siabanash, Diabash, Dikiabadagase, Kiabadahas, Duriabadash, Dikibida.